Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. O nosso tema de hoje é água potável e ciclo da água. Então a gente vai conhecer um pouco sobre as características de uma água potável. A gente também vai conhecer como que funciona o ciclo da água. Então é isso que a gente vai ver na nossa videoaula de hoje. Um pouco sobre a água potável e o ciclo da água. Então vamos dar início? Antes de tudo eu quero falar um pouco sobre os mananciais. Mas o que são mananciais? Mananciais são fontes de água, a qual essa água vai ser utilizada para o consumo humano e para as atividades econômicas, certo? Então os mananciais são essas fontes de água muito utilizadas para nosso dia a dia, nosso consumo, para beber, para cozinhar, e também para atividades econômicas, ok? Então, são exemplos de mananciais, os rios, os lagos, lençóis subterrâneos e até as represas. Ok? Então, esses são os mananciais. Então, é importante a gente conservar esses mananciais para que o abastecimento de água pelas populações humanas não seja comprometido. Então, a gente tem que cuidar, preservar dos nossos mananciais, porque é de lá que parte algo que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente utiliza para beber, para cozinhar, para tomar banho, escovar os dentes, certo? Então é importante a gente preservar e cuidar dos nossos mananciais, evitando jogar lixo nos rios, lagos, nas nossas fontes de água, ok? Evitar o despejo de esgoto, certo? Então a gente tem que cuidar dos nossos mananciais, nossas fontes de água de consumo humano. Quais são as ameaças que podem comprometer e contaminar os mananciais? São eles: o desmatamento para a ocupação urbana desordenada é uma grave ameaça, certo? O desmatamento somente das matas ciliares, ali dos rios. O uso de agrotóxicos que pode contaminar esses mananciais devido ao carregamento desses agrotóxicos pela chuva, ok? O lançamento de esgotos industriais e também os esgotos domésticos também podem contaminar e comprometer aquela água. O despejo de lixo, ok? Então essas são as principais ameaças que podem comprometer e contaminar os mananciais. Mas o que é água potável? A água potável é a água própria para beber, certo? É a água ideal, é a água que a gente utiliza para beber. Então, quais são as características de uma água potável? É estar livre de substâncias tóxicas e apresentar quantidade de partículas e organismos considerados seguros para a utilização humana. Então, para uma água ser potável, ela tem que ser uma água limpa, livre de substâncias tóxicas que podem fazer mal, ok? Então, essa é uma água potável, água própria para a gente consumir, beber. Então é importante evitar a poluição e contaminação da nossa água. A gente tem que preservar a nossa água, pessoal. Se a gente for comparar a quantidade de água doce com a água salgada do nosso planeta, a quantidade de água doce é muito, muito pequena. Ok? Então a gente tem que buscar preservar, já que ela é essencial para a nossa vida. Já que a gente usa para beber, cozinhar, cuidar da nossa casa, para fazer os domésticos. Então é essencial a gente eu não consigo me imaginar sem água. Ela é essencial. Não sei se já faltou água aí na sua casa, pelo menos alguns dias. A minha já. E a gente sente falta. Então, é essencial a gente preservar nossas fontes de água, nossos mananciais, evitar a poluição, a contaminação, ok? Evitar o desperdício de água. Então, o que a gente pode fazer para evitar o desperdício de água e a contaminação? Evitar jogar lixo nos rios e lagos, evitar o despejo de esgotos, do esgoto doméstico, evitar o desperdício quando a gente for escovar os dentes, manter a torneira fechada, não demorar muito no banho, certo? Então a gente tem que tomar algumas atitudes para manter as nossas fontes de água, ok?
E no Brasil existem cerca de 5 milhões de pessoas sem acesso à água potável, à água limpa. Vocês imaginam, 5 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, certo? Então, essa contaminação, até em alguns locais há rios com água potável, mas ela acaba sendo contaminada, então deixa de ser potável, devido ao despejo, por exemplo, do esgoto doméstico. Então há locais que a água fica imprópria para consumo devido a esses despejos, essa contaminação. E há locais que a quantidade de água é muito, muito pequena. Às vezes é uma água suja. Então a gente tem água, pessoal, em casa. A gente trata ali bem essa água, já que ela é uma fonte única e essencial para a nossa vida. Então cuide e preserve das nossas águas, certo? A nossa água, nosso dia a dia. Então o ciclo da água, para a gente fechar a nossa aula. Então o ciclo da água é um processo em que ocorre mudanças da água no estado físico. A gente diz que a água nunca fica parada num canto só. A água ela sofre mudanças em seu estado físico constantemente. Ela muda de estado para sólido, líquido, gasoso. E ela circula, pessoal, essa água, entre os seres vivos, os mares, os lagos, o solo, a atmosfera. Então chamamos esse processo de ciclo da água. Então nessa figura a gente está vendo como é que funciona o ciclo da água. Então devido à evaporação da água e também à transpiração dos seres vivos como os animais, as plantas, a água sobe, o vapor, certo? No estado gasoso, propriamente dito. E acaba havendo uma condensação da água no estado gasoso, formando as nuvens. Essas nuvens acumulam cada vez mais água, ocorrendo a precipitação, ou seja, a chuva, que acaba caindo no solo, infiltrando, formando os lençóis freáticos, ou caindo até em rios, abastecendo assim os rios. E esses rios, essa água subterrânea, ela pode voltar aos seres vivos e retornar assim ao ciclo. É um ciclo sem fim, vamos dizer assim, que a água ela sempre vai estar se movimentando nesse ciclo da água. Eu vou explicar um pouco melhor na próxima figura, para ficar mais fácil e mais explícito para vocês de como funciona o ciclo da água. Então, primeiro ocorre a evaporação e a transpiração. A evaporação de rios, por exemplo, e a transpiração de seres vivos, como plantas. Então, esse vapor, essa água no estado gasoso, se condensa, formando as nuvens, que acabam acumulando cada vez mais água nas nuvens, ocorrendo assim a precipitação, ou seja, as chuvas. Essas chuvas acabam caindo no solo, nos rios e até se infiltrando também dentro do solo. O que acontece com essa água nos rios? Elas voltam a evaporar e a água utilizada pelas plantas e pelos animais, que ao consumirem, elas também voltam através da transpiração, voltando assim esse ciclo, certo? Ocorrendo evaporação, transpiração, depois a água vai, vira nuvem, se condensa, ocorre a precipitação, depois ocorre a filtração, depois ocorre de novo a evaporação, transpiração. Então é um ciclo, ok? Um ciclo da água. Então hoje, pessoal, a gente conheceu um pouco sobre o ciclo da água, o que é uma água potável, suas características, a importância de preservar a nossa água doce, a nossa água potável. E a gente também conheceu um pouco sobre os mananciais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos nossos comentários do YouTube ou lá no nosso grupo de WhatsApp, do WhatsApp. Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau.